Olá, galera. Vamos lá? Estão prontos para mais uma? Então, hoje aqui, aula de geografia, irei falar sobre as grandes cidades, tá ok? Olha que imagem bonita que eu trouxe, cheia de prédios, de carros, largas avenidas, né? Enfim, uma imagem de uma grande cidade, não é isso? Então, a gente sabe que as grandes cidades, elas tem milhões de habitantes, não é isso? O que mais? Um comércio muito intenso e variado, uma movimentação de muitas pessoas, indústrias, vários comércios, vários outros serviços. Então, cidade grande oferece muita coisa, diferente de uma cidade pequena, diferente da nossa realidade, né? Da nossa cidade, no caso. Então, vamos aqui, antes, claro, fazer nossa oração. Então, o que é que eu peço para vocês? Só que vocês fecham os olhos de vocês. Vamos aqui respirar um pouco, tá bom? Importante respirar, porque para deixar o cérebro bem oxigenado e para a gente entender melhor esse conteúdo, certo? Daqui um exercício assim, respira bem grande, vai. Aí vai soltando devagarzinho. Então vamos aqui se concentrar e agradecer. Vamos fazer o Pai Nosso? Nós nunca mais fizemos o Pai Nosso. Pode ser? Então vamos aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pronto? Respiraram? Soltaram esse ar? Sentiram o ar? E é isso aí. Então vamos aqui ver o que é que tem nas grandes cidades. Deixa eu só passar aqui. Isso. Então eu trouxe aqui a imagem, vocês já observaram bem essa imagem, já estão vendo uma diferença bem gritante comparando com o nosso município, né? Então, algumas cidades cresceram muito rapidamente, tornando-se grandes metrópoles com milhões de habitantes, comércio intenso e variado, inúmeras indústrias, além de outros serviços. Aí eu trouxe aqui, ó, duas cidades. Que cidades são essas? Vocês logo estão avistando o Cristo Redentor, então todo mundo já sabe que é Rio de Janeiro, né? E que sendo a Rio de Janeiro a capital, é uma grande metrópole, uma grande cidade. E logo abaixo daqui, essa outra cidade é São Paulo, tá? Que é outra grande metrópole, que tem muitas indústrias, né? Enfim. Então, a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, junto com os municípios vizinhos, formam as maiores metrópoles do Brasil, tá? São as maiores, Rio de Janeiro e São Paulo. E aí, por que elas são as maiores? Porque oferecem muita coisa e também porque quando junta todos os outros municípios, maior do que todas as outras, né? O maior número de habitantes, enfim. São Paulo tem muitas indústrias, tá? Muitos prédios, é uma cidade muito desenvolvida, gente, em relação às outras. Então, o crescimento rápido de algumas cidades trouxe problemas sérios às pessoas e ao meio ambiente. E vamos lá. Tudo que é pequeno, que é menor, é mais fácil para lidar, para organizar, para ter o controle. A partir do momento que vai crescendo, a gente às vezes vai perdendo o controle ou vai ficando mais difícil para administrar, tá bom? Porque é grande demais. Então, quais são os problemas das grandes metrópoles? O que elas trazem de consequência com esse aumento de pessoas, aumento de indústrias e outras coisas? Então, a gente logo vê que tem o trânsito, né? À medida que a cidade vai crescendo, aumenta a questão, o trânsito, o fluxo. Então, e isso também tem um impacto muito sério no meio ambiente. Então, o forte fluxo de trânsito no centro
no centro e a entrada das cidades origina problemas como congestionamentos, tá? Congestionamentos, morosidades nas deslocações. A palavra correta é a demora, tá? Demorosidade nas deslocações, dificuldades de estacionamento, poluição e provoca nas pessoas doenças ao nível do sistema nervoso e respiratório, tá ok? Então, assim, claro que não além do estresse, o congestionamento, o trânsito, esse fluxo, essa concentração de carros que há nas grandes cidades, eles trazem também, provocam estresse nas pessoas, tá? Porque não é bom. Aqui mesmo em Floriana, a gente tem nossa realidade, a gente sabe que meio-dia, quem tem um carro que vem do centro no horário de meio-dia, ou 6 horas, ou às 18 horas, a gente sabe que antes da pandemia, né, era um pouco mais intenso. E isso já causa um estresse e a gente vê o quanto não é muito bom não isso, né? Então, isso é um problema. Estacionamento, uma dificuldade para achar um estacionamento, um lugar para colocar esse carro. E, gente, fora as doenças, como já foi falado aqui, por conta da poluição, acarreta a questão, problemas respiratórios na gente, né? Então, o trânsito é um dos grandes problemas das metrópoles. E vamos aqui, a questão, olha ali, um monte de prédio que eu coloquei. Aí tem, assim, espaços verdes. Então, à medida que a cidade vai crescendo, vai aumentando a necessidade de moradia, né? Quando as pessoas ficam adultas, todos querem ter suas casas, seus locais de habitação, de moradia, seu lugar, né? Sua residência. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que desmatar para poder construir casas, não é isso? E a partir disso, eu vou construindo e vou destruindo a natureza, não é? E aí não é muito bom, porque também tem consequências. Então, a valorização do espaço urbano leva a uma tendência para a ocupação do espaço com prejuízo das áreas verdes. Então, você vai vendo cada vez menos áreas verdes, devido à ocupação de prédios, de casas, por conta, né, e de avenidas, porque tem de estradas que tem que se abrir para as pessoas, né, por conta do aumento da população. Então, muitos moradores do espaço urbano enfrentam várias dificuldades em seu dia a dia. Que tipos vamos aqui, outras dificuldades além do trânsito, não é isso? Então, temos aqui as consequências que a falta de moradia causa na vida de muitas pessoas. Como gestor sobre o êxodo rural, não é isso? Muitas pessoas saem do campo, vai morar na cidade, mas nem sempre tem a estrutura e tem a condição para viver naquele lugar e acaba virando morador de rua. Às vezes não encontra emprego na cidade grande, apesar de oferecer muito, né, tem muitas oportunidades, mas às vezes acontece isso, o crescimento desordenado das grandes cidades acarreta o que? A desigualdade social, a falta de uma política que se preocupa com as condições da população, são algumas das causas para a falta de moradia. E aí trouxe imagens que vocês estão vendo aí, ó, pessoas dormindo no chão, sem casas para morar, ou morando em barracões, né? Tem a questão também do saneamento, da infraestrutura, que às vezes eles começam a formar comunidades, favelas, né? E nem sempre tem uma estrutura, o poder público às vezes não dá atenção a isso e acabam morando ou vivendo em condições precárias, tá? Então, problemas de infraestrutura urbana também. A implantação da infraestrutura urbana, que é a rede de água, esgoto, eletricidade, né, a questão da energia, no Brasil não acompanha o ritmo do crescimento urbano. À medida que a população vai crescendo, o Brasil não consegue acompanhar. Então, é por isso que acontece essas desigualdades e acontece tantas outras coisas que a gente vê, como, por exemplo, muitas pessoas morando na rua. Então, o poder público, os políticos não conseguem ou não querem, né, acompanhar esse crescimento que é muito rápido, e aí
acontecem essas coisas. Então, os maiores problemas estão aonde? Na periferia, onde os terrenos mais baratos e, portanto, onde se concentram os moradores de baixa renda. Muitas vezes falta escolas por lá, postos de saúde, áreas de lazer, transportes coletivos. Então, são nas periferias que estão os maiores problemas, tá? Em relação à questão de infraestrutura e de ter uma vida digna, né? De moradia e de tudo que um ser humano precisa. E por quê? Porque lá eles recorrem para lá porque lá é onde eles têm as condições, né? Às vezes vêm do interior ou de um município vizinho para morar na grande cidade, aí não tem tanto dinheiro, mas tem um pouco, aí dá para comprar um terreno ali naquele lugar, que é bem baratinho, e aí, mas não tem a estrutura adequada, mas mesmo assim ele compra e começa, né? A questão, aí fica faltando essa questão da infraestrutura mesmo e de uma qualidade de vida melhor para ele. Então vamos aqui, outros problemas que a gente encontra. Vamos aqui agora agora vamos falar sobre o comércio e indústria, certo? E aqui o comércio, agora vamos entender o que é o comércio e o que é a indústria. A gente vê muita indústria, mas nas grandes cidades também, tá? E o comércio ele é mais intenso também nas grandes cidades. Então, o que é o comércio? Ele é a atividade econômica que envolve venda. Claro, envolve só que essa venda é uma troca, tá? É a compra ou troca de mercadorias. E a indústria é responsável pela transformação da matéria-prima em produtos de consumo. Matéria-prima é pegar, extrair algo da natureza e transformá-lo. A indústria vai lá e transforma em algo que a gente possa estar utilizando daquela matéria-prima. Então eu trouxe aqui as imagens do comércio, uma loja, e aí um movimento intenso vendendo roupas, e a indústria aqui, ó, da questão da automobilística, tá? Então vamos aqui, o comércio e suas classificações. Para que haja comércio é necessário haver, claro, o comerciante e o consumidor, porque sem consumidor não há comércio e sem comerciante também fica difícil, não é isso? Então, aí existem vários tipos de comércio. Quais são? O comércio de exportação, o de importação, o comércio de atacadista e comércio varejista. E o que é o comércio de exportação? É aquele tipo de comércio que ele vai vender para onde? Ele vai vender para outros países, não é isso? O comércio de exportação é que vende para outros países e o de importação é o que compra, tá? Compra mercadoria de outros países. O exporta, vai para fora, vai para outros. O importa, compra de outros lugares. E o comércio atacadista é aquele que vai vender em grande quantidade, né? Compra e venda de mercadorias em grandes quantidades. E o varejista, tá? O varejista vai ser aquele que vai ser compra e venda de mercadorias em pequenas quantidades. Viu? E aí são os tipos que a gente tem que estar atentos, porque existe. Aí vamos aqui, indústrias e seus termos, entender um pouco da indústria. As indústrias, elas são de grande importância, claro, elas geram muito emprego, elas levam progresso, né, do município, né, e é o que faz uma cidade desenvolver, né, para ser desenvolver, porque dá oportunidade para quem não tem. Então, que termos é que a gente escuta quando se fala de indústrias? Industriais ou operários, o que é isso? São pessoas que trabalham na indústria. A matéria-prima é aquilo que é extraído da natureza para ser transformado. Matéria-prima é o produto bruto. Por exemplo, é um pedaço de madeira, um tronco da madeira, que aí vai ser transformado em outras coisas, como mesa, cadeira e etc. Indústria extrativa, aquela que extrai da natureza, tá? Indústria de transformação ou base. O que isso significa, a indústria de transformação? O próprio nome já vem dizendo, vai transformar. É aquela que vai transformar o quê? A matéria-prima em produtos que serão consumidos pelas pessoas ou utilizados pela indústria.
tá? Então, serão consumidos pelas pessoas ou utilizados pela indústria. Já indústrias de bens e consumos são aquelas transformam os produtos da indústria de base em produtos para serem consumidos pelas pessoas, tá ok? E temos a indústria de construção, que são as famosas, aquelas que constroem obras, né? Grandes obras, que realizam, e ela vai se dividir em construção civil e em construção de aeronaves e construção naval, tá? A de construção vocês já sabem, lembra obras, tá bom? Construção de grandes obras. Enfim, e aí é a questão indústria. E agora vamos com os meios de comunicação. Vamos tomar uma aguinha? Vocês estão com a aguinha de vocês aí? É importante estar com uma garrafa de água para estar lubrificando, tá, galera? Lubrificando a garganta, hidratando o corpo, faz bem para a pele e a água, né? Então, aqui, os meios de comunicação. Vamos aqui entender um pouco sobre os meios de comunicação, tá bom? E aí, a gente sabe que os meios de comunicação é muito importante para estar nos informando, não é isso? E também estarmos nos comunicando, transmitindo mensagem através deles. Então, o que é que se entende por meio de comunicação? É o sistema que permite colocar as pessoas em contato, tá? Entretanto, na linguagem cotidiana, a ideia de meio de comunicação é aplicada exclusivamente aos meios ou dispositivos tecnológicos que permitem transmitir uma informação a um número elevado de pessoas. Então, quem é que transmite a informação a um maior número de pessoas, galera? O rádio, a televisão ou o correio tradicional, tá? Então, eles vão fazer parte dos meios de comunicação de massa, que levam informação a várias pessoas, certo? E aí, o que é que temos aqui? Os meios de comunicação, eles também podem ser classificados, tá? Em dois tipos principais. Nós temos os meios de comunicação pessoal, que a gente logo vê, que é um celular, um computador, uma carta, um fax, que não é nem tempo de vocês, que aqui para vocês mostrar, deixa eu estar voltando aqui, espera só um instante, não era para ter, o fax, que não é da realidade de vocês, mas que eu tenho para tá, que é, esse aqui, ó, é o fax, tá? Que é para, ele é rápido, você quer mandar um documento, alguma coisa, passa um fax. Então, nós temos o meio de comunicação pessoal, que é mais fácil, que a gente já sabe, que é tudo isso que eu falei, e o de massa, que além da imprensa, né, rádio, televisão, nós temos também a arte, que é uma forma de comunicar. E a arte, ela leva também a comunicação, a sua mensagem para muitas pessoas. Através da dança, os bailarinos comunicam com expressões corporais. Através da pintura, o pintor transmite as suas emoções e suas ideias e a sua cultura. Então, tudo isso está sendo um meio de comunicação, certo? Aí, o que eu vou mostrar aqui mais para vocês em relação a isso? Vamos aqui. Então, vamos agora para os meios de transporte, tá bom, gente? E os meios de transporte, para eu não ficar só falando e ficar bem chato, vamos aqui, agora é hora de assistir. Olá, hoje vamos aprender sobre os meios de transporte. Os meios de transporte são utilizados para transportar pessoas e cargas. É praticamente impossível imaginar nossa vida sem algum meio de transporte. Seja na cidade ou no campo, na praia ou na fazenda, para passear, trabalhar, ir à escola ou ao supermercado, nós utilizamos algum meio de transporte. Nas civilizações antigas, os homens eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa e, portanto, o meio de transporte
eram suas próprias pernas. Durante a vida, caminhavam pelos lugares em busca de comida e abrigo, até surgir a agricultura e a domesticação dos animais, essenciais para a evolução dos meios de transporte, tal qual os cavalos, bois, burros, camelos. Ainda na pré-história, os homens já utilizavam os meios de transporte aquáticos, como longos pedaços de madeira e, mais tarde, com a construção de botes e pequenos barcos. Com a invenção da roda, há cerca de 6.000 anos atrás, o desenvolvimento dos meios de transporte se intensificaram, de modo que, a partir desse momento, os homens poderiam transportar mais mercadorias e pessoas. Hoje em dia, é possível realizar uma viagem longa de navio, avião ou trem para qualquer lugar do mundo. Vamos conhecer os tipos de meio de transporte. Temos o transporte terrestre, que é realizado em ônibus, carros, motocicletas, bicicletas e caminhões, que se deslocam em ruas, estradas e rodovias. Outro tipo de transporte terrestre é o ferroviário, realizado em trens que se movimentam sobre trilhos. Também temos os veículos leves sobre trilhos, VLT. O metrô, o trolebus, que é um ônibus elétrico. O transporte aquático é caracterizado pelo deslocamento em lagos, rios, mares e oceanos. As pessoas ou mercadorias são transportadas em canoas, barcos, navios e outros. O transporte aéreo é considerado o meio de transporte mais rápido e sofisticado do mundo. Ele é extremamente importante para quem deseja realizar viagens em curto tempo, pois o avião atinge velocidades elevadas se comparado aos outros meios de transporte. Além dos aviões, o transporte aéreo também pode ser feito em helicóptero ou balões. E temos também os dutoviários, também chamado de transporte tubular. Esse tipo de transporte é feito por meio de tubos para transportar gases e fluidos. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima. Sim, gente, viram aí sobre a questão e a importância dos meios de transporte, a diferença entre cada um. Então, só recapitulando, a questão do comércio, indústria, meio de comunicação, transporte. Lembrando que o comércio, existe o comércio praticado, as mercadorias eram praticadas por meio de troca, né? As pessoas trocavam o que tinham e o que elas
iam com o vizinho ou com alguém, eles iam fazer aquilo que precisavam e acabava dando um peixe por um boi, por exemplo. Enfim, era o que a pessoa tinha, ela ia trocando de acordo com suas necessidades. E até surgir a questão do dinheiro, e aí para começar a surgir essa questão de fato do comércio, tá? E aí vocês viram a importância que tem a indústria, ela traz um grande progresso e desenvolvimento, mas ao mesmo tempo geram danos, várias consequências, como a poluição, e a questão das grandes cidades também, que temos muitas falta de pessoas que moram lá e que não têm condições de viver naquele lugar, né? Com a questão da falta de emprego, falta de segurança, infraestrutura, enfim, os problemas que a grande cidade causa e traz, né, que existe lá devido ao número de habitantes, a questão do lixo, tudo isso são problemas que têm que ser trabalhados e pensados para uma solução, para não estar agredindo a natureza. E aí a gente fica por aqui, qualquer coisa revejam essa aula, não esqueçam de ler, viu, o assunto antes de responder a tarefa, porque sem ler ninguém vai para lugar nenhum, já disse. Então, todos os dias são especiais e inspiradores, mas o de hoje vai ficar marcado para sempre na memória. Até porque a gente tem que aprender a viver realmente o presente, aprender a valorizar o hoje. Porque o amanhã ninguém sabe, o ontem já passou. Meu grande abraço e até a próxima. Bons estudos a todos, tá ok?